Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou logo adiantando que esse vídeo aqui talvez seja um pouquinho mais chato do que os normais, nem todo mundo vai acabar gostando desse vídeo, mas a gente precisa falar sobre uma possível opção da diminuição dos dividendos da Taesa. Taesa ganha mais um sinal negativo para dividendos, é o que destacam alguns analistas. A gente vai dar uma olhada aqui no que alguns analistas falam sobre essa possível forma da Taesa de diminuir os seus dividendos, mas antes disso vou pedir que você se inscreva no canal, deixe joinha aqui nesse vídeo para nos ajudar e acompanhe também o nosso Instagram que lá tem mais notícias. Bom, antes da gente ver aqui o que alguns analistas falam, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: muita gente já sabe que o próprio Luiz Barsi, como alguns outros investidores, tem deixado de fazer aportes na Taesa justamente por conta do número total de papéis, ou seja, a base acionária da Taesa, que acabou se tornando muito grande ao longo do tempo. E sem falar que quando você considera com outras empresas, que talvez tenha até um payout menor, mas acaba tendo uma base acionária parecida e tendo lucros maiores. Vou resumir o que é que eu estou falando aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ano de 2022. A Taesa acabou tendo um lucro líquido de quase 1,5 bilhão, mas distribuiu aproximadamente 900 milhões e teve um payout de aproximadamente 62%. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses 900 milhões e vai dividir para 1 bilhão de cota. Ou seja, vai pegar aquele valor, dividir em 1 bilhão e cada cota vai ter um valorzinho agregado, né? Ao longo do ano, é claro. Quando você pega o Banco do Brasil, você perceba que tem quase, né? Vou botar assim, um pouco mais de 1,8 bilhão de cotas das ações do Banco do Brasil, mas tem um patrimônio líquido muito maior mesmo, diga-se de passagem. E quando você pega o ano passado, por exemplo, teve um lucro líquido de quase 30 bilhões de reais e distribuiu cerca de 10 bilhões de reais. Mesmo que o payout tenha sido de 34%, mas o que acabou sendo distribuído em proventos foi muito maior do que o que a Taesa distribuiu, mas por ter uma quantidade, uma base acionária maior, acaba, né, que proporcionalmente a Taesa acabou distribuindo mais. E aí que está um problema aqui que a gente tem que pensar melhor na hora de investir, a gente que visa receber os dividendos. E qual é esse problema? Quando você compara atualmente agora o Banco do Brasil, que até nesse primeiro semestre já distribuiu 6 bilhões, e a Taesa, por exemplo, distribuiu apenas 777 milhões de reais, e o Banco do Brasil tem, eu vou botar duas vezes, tá? Tem apenas duas vezes mais números de ações, ou seja, tá beirando ali os 3 bilhões, ou seja, duas vezes a mais, né? Seria mais ou menos três vezes o número de ações que a Taesa tem. Mas quando a gente pega 773 milhões e pega 6 bilhões, aí a gente vê que tem uma diferença altíssima, né? Ou seja, o Banco do Brasil acaba distribuindo por cota muito mais do que a Taesa. Mas sim, a Taesa antes era uma boa pagadora de dividendos. E já já a gente vai ver um dos problemas que está acarretando na Taesa é justamente os debêntures da Taesa. E isso a gente vai ver que pode ocasionar sim problemas na distribuição dos dividendos de uma determinada empresa. Uma outra empresa que era muito boa, mas acabou ficando péssima do ponto de vista da distribuição de dividendos, foi o Banco Itaú. Por que eu digo que o Banco Itaú? O Banco Itaú realmente tem lucros muito bons, né? Tipo o Banco do Brasil, ano passado, 29 bilhões, quase 30 bilhões de lucro líquido. Distribuiu quase 11 bilhões, né? Parecido com o Banco do Brasil, 1 bilhão ali de diferença. Mas quando você pega a base acionária do Banco Itaú, quase 10 bilhões. Ou seja, né, seria basicamente R$ 1 por ação, porque você teve uma distribuição de 10 milhões
e você tem uma quantidade de 10 bilhões de ações, seria 10 bilhões dividido por 10 bilhões, daria apenas R$ 1 por ação. É claro que o número de papéis é um pouquinho menor e o número de proventos distribuídos foi um pouquinho maior, então daria R$ 1,10, R$ 1,15, no máximo R$ 1,20. Para a quantidade, né, que está sendo negociada, a cota do Itaú, R$ 27, é um valor baixo, abaixo dos 10%, né? Como a gente vê mesmo aqui, né, é um yield de 4,5%. Esse yield aqui da Taesa, ao que tudo indica, realmente vai baixar. Pode sair daquelas casas que tinha 13%, né, quase 14%. Eu acredito que vai ficar, quando pegar o período de 12 meses completo de 2023, a gente vai ver que vai ficar quase nisso aí dos 9%, ou um pouquinho abaixo, e a gente vai ver o motivo agora. E o que é que veio impactando essa distribuição dos dividendos da Taesa? Veja, vou pegar só um recorte aqui, tá? Já estava na 13ª emissão de debêntures, isso em fevereiro de 2023. Só que 2022 foi um ano de bastante lucro para a Taesa, ou seja, foi um ano bom. Então, mesmo emitindo debêntures, a empresa conseguiu distribuir bons dividendos para os acionistas. Primeiro ponto, payout elevado, ok? Isso faz com que os dividendos aumentem. E também um lucro bom. Juntando esses dois fatores aqui, a empresa conseguiu distribuir altos dividendos para uma quantidade alta de acionistas. Esse ano, os lucros diminuindo, mais duas emissões de debentures, ou seja, essa que ocorreu em fevereiro e outra agora que a empresa está pensando em fazer. Pensando não, a empresa de fato vai fazer, né? Aí se a gente vê aqui, ó, a notícia de que Taesa, elétrica conhecida por seus gordos dividendos, irá emitir 800 milhões em debêntures para pagamento de despesas e dívidas relacionadas aos projetos, né? Pode prejudicar a distribuição de proventos, coloca a Ativa Investimentos em comentário enviado a cliente. Independente da Ativa Investimentos falar isso, emitir essa opinião, isso é claro, né? Vai aumentar as suas dívidas e para a empresa não ter problemas mais sérios no futuro, o que é que tem que fazer? Começar a pagar as suas dívidas. E se a empresa está aumentando as suas dívidas agora, os próximos lucros, ela não vai poder aumentar o seu payout. Tem que reduzir um pouco o payout, deixar mais dinheiro em caixa para começar a pagar as suas dívidas. Resumo disso, não vai ter altos, não vai ter gordos dividendos aos acionistas. Um outro problema que pode acontecer isso é quando você aumenta muito a sua base acionária. Imagine que a Taesa agora decidisse fazer uma emissão de novas cotas, né? Uma subscrição de novas cotas. Isso com certeza iria aumentar a base acionária, está aumentando também as dívidas com emissão de debêntures, o lucro em 2022, em 2023 sendo menor do que 2022, resumo do que a gente já espera, né? Redução dos dividendos ou a empresa terá problemas futuros. Então, o primeiro ponto é você saber que se a empresa distribuir fortes dividendos, né, altos dividendos, vai ter problemas futuros, o que pode ser pior. E o segundo ponto é saber que se a empresa não tomar essa decisão errada, vai pagar as suas dívidas e, consequentemente, reduzir, distribuir, né? Reduzir a distribuição dos seus proventos. E como é que a gente já poderia ter começado a se ligar nisso? Ó, presta atenção. Isso é informação de abril de 2023. Taesa prepara oferta de ações de até 2 bilhões de site. Assim, a gente não vai confiar em qualquer site, mas a gente poderia ter ficado ligado nisso. E realmente poderia ter sido rumores de que, ó, a Taesa estuda captar no mercado entre 1,5 bilhão a 2 bilhões em uma oferta de novas ações, disseram pessoas com conhecimento do assunto ao site Brasil Journal neste domingo. Fazendo isso, iria aumentar muito a base acionária, né? Iria aumentar muito mesmo, prejudicando os acionistas no quesito remuneração, ou seja, receber os dividendos, tá? Assim, a Taesa é uma empresa muito boa, conhece muito bem a sua funcionalidade. Dentre as empresas que trabalham com transmissão, a Taesa é uma das melhores, isso é um ponto. Mas, pelo menos eu gostava muito da Taesa, né? Por conta dos seus altos dividendos. Com isso, acredito que vai impactar muito no gosto, né, que os acionistas tinham ou ainda têm por essa empresa, mas paciência, né, é do jogo também. Se
Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal e comente o que é que você acha de tudo isso que está acontecendo com a Thaisa. Até um próximo vídeo, forte abraço, até mais, tamo junto.